jogo de hoje é suficiente para balizar aquilo que vai ser o ano do Gerson? É óbvio que não, mas é o que dá para a gente analisar. Hoje eu vi ele mais comprometido defensivamente. Teve uma questão que me chamou a atenção nessa coletiva. Primeiro, o comportamento do Tite sempre vai ser de não responder, não corroborar com uma pergunta que tenta empurrar ele para uma análise individual. Ele nunca vai... o cara vai chegar e vai elogiar uma atuação esplêndida do Cebolinha e vai querer... E aí, Tite, o que você achou da atuação dele? Ele vai sutilmente dizer que a atuação foi muito boa, mas que assim como os outros jogadores, se tiver a confiança, se tiver tempo, se tiver paciência, se tiver oportunidade, o jogador vai performar o suficiente para ser merecedor de uma titularidade, de mais chances no Flamengo, que é o maior clube da América do Sul hoje, inclusive em investimento. Isso é a característica política do Tite, de conseguir conciliar o vestiário. Não vejo isso como um problema. Para mim, isso não eu acho que isso mais ajuda do que prejudica. Contanto que isso apenas seja o teu discurso para o público externo. Acho que internamente você vai ter que sim reconhecer forças e fraquezas dos jogadores, tentar corrigir aquilo que é fraqueza, tentar valorizar aquilo que é força, até para poder manter o jogador motivado e fazer com que isso seja o teu critério de avaliação na hora de definir quem vai ser titular e quem vai ser reserva. E eu acho que é aí que a gente consegue tentar responder a tua pergunta sobre o porquê, o que o Gerson tem que faz ele ser titular. Eu acho que a resposta para essa pergunta é talento. O Gerson tem talento. Ao mesmo tempo que o Gerson também tem preguiça, que é aquilo que faz a gente querer esse cara distante do time titular. Então aí vai caber ao treinador, através desse seu poder político, de influência e de persuasão, convencer o jogador de que ele, para o próprio bem da carreira dele, para o futebol dele, o correto é que ele coloque mais força, valorize mais as suas forças, né, as suas qualidades, que é o talento, é a técnica, é até a força física, isso o Gerson tem, mas que também corrija as suas fraquezas, que é o comportamento indolente em alguns momentos. No jogo de hoje eu não vi isso. O jogo de hoje é suficiente para balizar aquilo que vai ser o ano do Gerson? É óbvio que não, mas é o que dá para a gente analisar. Hoje eu vi ele mais comprometido defensivamente. Eu acho que isso também pode ser uma sinalização do próprio elenco, que agora ele olha para o banco de reservas do Flamengo, ele olha para o elenco e não tem mais o Thiago Maia para ser um sarrafo lá embaixo para fazer com que as atuações medíocres do Gerson justifiquem uma titularidade, uma vez que o Thiago Maia estava tendo minutos, por exemplo. Hoje ele olha para o banco, ele vai ver um Alan que chegou há pouco tempo, ainda não entregou o futebol, mas ele inegavelmente é melhor do que o Thiago Maia. Ele consegue entregar muito mais ferramentas para um time ser imponente do que o Thiago Maia conseguiria. E tem a chegada do De La Cruz, que pode colocar em risco a posição do Gerson, uma vez que, assim como o Gerson, pela própria leitura do Tite, o De La Cruz é um jogador versátil. Que isso também é uma característica que ajuda o Gerson a estar no time titular. Não necessariamente sempre como volante ou sempre como meia, mas dentro de uma vaga que se apresentar para ele, e ele vai tentar aproveitar de alguma maneira isso. Tendo o Gerson ali, disputando essa vaga com o De La Cruz, eu acho que isso vai fazer com que os dois empurrem o nível de cobrança individual, a autocrítica deles, um pouco mais para cima. E uma outra coisa nessa coletiva que me chamou a atenção foi quando ele fala do De La Cruz, que o De La Cruz pode ser um segundo volante, como também pode ser um extremo que flutua por dentro. Foi alguma coisa que ele falou assim. Quando ele fala isso, o que ele sinaliza para mim? Ele sinaliza que a posição do Luiz Araújo é uma posição que é disputada pelo De La Cruz, pelo Luiz Araújo, pelo Gabigol, pelo Gerson. Aquela posição é a posição onde ele vai tentar fazer essa diversidade de jogo que ele falou na coletiva. Porque ele falou, a gente pode jogar com 3 atacantes, tendo 2 extremos, ou eu posso jogar com 4 articuladores no meio de campo. Quem são os 4 articuladores? Para mim tá muito claro. Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Esses são os 4 articuladores. Por quê? Porque no ataque vai ter 2 jogadores. Quais jogadores serão esses? O centroavante,
que pode ter uma dúvida entre Pedro e Gabigol. Hoje, para ele, o Pedro é muito mais fácil de você manter no jogo, no time, porque veio de um ano melhor e tem características únicas. E o outro, que não tem como tirar do time hoje, é o Cebolinha. E o Cebolinha também vai conseguir entregar para ele uma coisa que ele valoriza, que é a velocidade que um atacante precisa ter e a profundidade que o Cebolinha entrega. Então, assim, eu acho que o Cebolinha tá meio que garantido, assim como o Pulgar tá garantido, assim como o Arrascaeta, se estiver jogando bem, tá garantido. E o Gerson ou o De La Cruz, um dos dois, vai estar garantido nesse meio de campo. Porque o meio de campo ou vai ter 3, quando você tiver 3 atacantes, ou vai ter esses 4 articuladores. E aí, tendo os 4 articuladores, eu acho que quem vai sair vai ser o Luiz Araújo. Por quê? Porque ele reconhece que a capacidade de jogar como um ponta que flutua por dentro, tanto o De La Cruz como o Gerson tem. E aí o Luiz Araújo vai acabar pagando essa conta aí, porque entre os pontas, ele obviamente é o ponta que menos consegue agradar o Tite pelas últimas atuações do Cebolinha. O Cebolinha no ano passado termina o ano bem, esse ano começa melhor do que terminou o ano passado, e eu acho que não vai sair desse time. Eu acho que o único que pode entrar e tirar o Cebolinha do time, até por ter outros elementos ali que justifiquem isso, é o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique vai ter que jogar muita bola, porque o Bruno Henrique, além de ser o Bruno Henrique, vai estar jogando muita bola. E quando a gente fala de Bruno Henrique, a gente fala da história que ele tem no Flamengo. E aí você começa, de repente, a dificultar um pouco a vida do Cebolinha. Mas hoje eu acho que está bem claro que o Flamengo vai jogar sempre que precisar de bastante intensidade com esses 3 atacantes. E quando tiver já com o controle do jogo, dominando a partida, com controle de posse, o perde, pressiona e retoma essa posse de bola com mais frequência, com mais maturidade, aí eu acho que existe um risco enorme de a gente jogar com 4 meio-campistas. E aí os 4 meio-campistas eu acho que vão ser esses daí. Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. E aí eu acho que o Gerson e De La Cruz, que a gente vai ter uma dúvida de quem que vai ser o segundo volante, já que ele falou que o De La Cruz também consegue fazer isso, né? Mas é isso, eu acho que isso para mim foi a parte mais importante da coletiva. Eu acho que a parte mais importante da coletiva é isso daí. E aí, até para ajudar a responder essa pergunta do Ítalo aí, então por que querem o Luiz Henrique? Justamente por isso que o Tite falou, porque o Flamengo pode jogar tanto com 3 atacantes como com 4 articuladores. Quando for jogar com 3 atacantes, o Luiz Henrique vai ser mais um jogador disponível para essa função. Ele certamente tem muito mais familiaridade como um ponta pela direita do que vai ter o De La Cruz, do que vai ter o Gerson, do que vai ter o Gabigol, quando estiver improvisado ali. E eu acho que ele vai jogar mais do que o Luiz Araújo, que é um jogador que tem mais ferramentas também, é mais técnico. Eu acho que talvez ele só precise evoluir na finalização. Que o Luiz Araújo não tem a finalização tão ruim, não. Ele sabe finalizar bem até.